Bom dia a todos. Pessoal aí no Instagram, também no Facebook. Bem-vindos. Já vamos começar, tá bom? Hoje a gente vai, como todos os domingos, dar sequência ao nosso estudo aqui devocional no Catecismo Nova Cidade, né? Estamos trabalhando este livro aqui, Catecismo Nova Cidade. Hoje na pergunta de número 43, né? São sempre bom a gente lembrar, são 52 perguntas que o livro traz, com as suas devidas respostas e também com as suas reflexões, com auxílio de pastores contemporâneos e também históricos. E a gente já avançou aí desde fevereiro, né? Nós estamos nesse estudo e hoje chegando à pergunta de número 43, já avançando bastante, chegando muito próximo aí da nossa caminhada final neste livro que tem nos ajudado tanto a compreender algumas questões importantes das Escrituras, doutrinas importantes da Escritura, e, e assim a gente tem caminhado até final do ano. Até final do ano é ruim de dizer, né, que a gente já está, amanhã já entramos no penúltimo mês do ano, mas até dezembro nossa intenção é conseguir terminar, né, todo o livro, para o ano que vem a gente começar um novo estudo, né, um novo trabalho aí de meditação também aos domingos. Mas por enquanto vamos seguir ainda este e avançando cada dia mais. Vamos entrar numa parte interessante agora e que vai demandar aí pelo menos mais umas três semanas aí, contando com hoje provavelmente, mas a gente imagina aí que vai mais ou menos uns 3 domingos para trabalhar isso aqui. O pai, pode, fecha fazendo favor, né? Ok? Vamos lá, vamos começar, vamos orar para a gente começar. Pai, nós te agradecemos nesta manhã, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos logo cedo para tratar e falar a respeito da Tua Palavra. Nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel, Tu não tens falhado, o Senhor não falha. Tua mão, Teu braço forte sempre permanece estendido para nos socorrer. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pela vida que o Senhor nos concede nesta manhã, Pai. Te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, ó Pai. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos, Pai amado. Abre nesta manhã o nosso entendimento para a tua palavra, para aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar a respeito deste tema que nós vamos tratar aqui nesta manhã, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Deus, porque tu és um Deus fiel e a tua palavra permanece fiel aos nossos corações, Pai. Por isso, ensina-nos os teus caminhos, ó Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso
para realizar ainda mais no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Nós já falamos aqui, né, que estamos na pergunta de número 43, e a pergunta é a seguinte: o que são sacramentos ou ordenanças? Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com esse tipo de palavra, né? Sacramento, ordenança. Às vezes a gente lida com eles com outros nomes, né? Mas o nosso objetivo hoje é explicar o que são esses sacramentos. Quais são os sacramentos? Quais são essas ordenanças que o Senhor tem nos dado? E nas semanas seguintes, 2 semanas pelo menos, a gente vai destrinchar melhor especificamente cada uma delas. Hoje a gente vai tratar do modo geral. O que são, definindo o que são os sacramentos e o que são essas ordenanças. E depois a gente vai, em outra oportunidade, destrinchar melhor cada uma dessas ordenanças ou desses sacramentos. Então vamos lá. Os sacramentos ou ordenanças dadas por Deus e instituídos por Cristo, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor. Então, a resposta já estão nos dando aqui que os sacramentos são 2: batismo e ceia do Senhor. Isso, para uma questão histórica da igreja, é importante. São sinais e selos visíveis de que somos unidos como uma comunidade de fé por sua morte e ressurreição. Então, qual o objetivo desses sacramentos? Serem como sinais e selos na vida de cada cristão que faz parte de uma comunidade de fé, que vive em comunidade e que de alguma forma faz referência à memória da morte e ressurreição de Cristo. Vamos seguindo. Pelo uso que fazemos dessas ordenanças, olha agora o que ele vai dizer. Pelo uso que fazemos dessas ordenanças, o Espírito Santo declara mais plenamente e sela as promessas do Evangelho para nós. No Romanos, capítulo 6, versículo 4, nós vamos ler 2 textos aqui antes de entrarmos definitivamente nos comentários. A Bíblia diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui a referência, ele está falando a respeito do batismo. Em Lucas 22, 19 ao 20, agora ele vai falar sobre a ceia. Diz o seguinte, é um texto bem clássico: e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. De forma semelhante tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A gente ainda poderia trazer à memória o texto ou a história de quando Jesus Cristo se apresenta e ele procura João Batista, que estava batizando, estava trazendo uma palavra de arrependimento, e trazia naquela palavra de arrependimento o batismo como um selo, como a gente leu aqui.
E a gente vai tirar um dia só para falar sobre batismo. Então não quero me aprofundar especificamente em um dos sacramentos, porque senão eu vou antecipar um pouco do que a gente vai tratar. Mas ele buscou a João Batista e fez questão de ser batizado, a ponto que João Batista chegou a dizer a ele que na verdade Jesus é que deveria batizá-lo, mas Jesus disse que assim deveria ser feito, que assim como nós, filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que fazem parte de uma comunidade cristã, de uma família, carregamos este selo do batismo. Ele, como irmão mais velho dessa família, como membro fundador dessa família, ele que fundou essa família, ele era o filho unigênito, o único filho de Deus, e se transformou no primogênito, o primeiro filho de Deus. Então ele é o fundador dessa família. Assim como fundador, ele queria dar o exemplo daquilo que seria necessário fazer e daquilo que seria o selo ou uma marca daqueles que fazem parte desta família. Nós vamos ler aqui alguns pensadores e uma das coisas que nós vamos perceber naquilo que eles vão trazer é da importância dessas ordenanças na vida do cristão. De como isto não é uma coisa que deve ser feita de forma corriqueira ou sem dar o seu devido valor, ao mesmo tempo não elevá-la à situação que a história já mostrou que foram elevados, como quase um símbolo de idolatria, que é inclusive o que a Reforma Protestante, hoje inclusive estou com a minha camiseta do Lutero em homenagem, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, dia que o Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta ali do castelo, na Alemanha, em Wittenberg. E uma das coisas que ele questionava tanto eram as indulgências, ou o poder que aqueles itens tinham de consagrar, ou purificar, ou santificar, ou até salvar, itens que eram vendidos, como a caneca que Pedro tomou o café da manhã no dia em que Jesus foi crucificado, um pedaço do dedo, do osso, um pedaço do osso, do dedo, do pezinho de, sei lá, de Mateus, de Maria, de qualquer outra pessoa que foi encontrado, e tantas outras peças que eram vendidas, negociadas, como coisas santas e que tinham poder sobre elas, de salvar não só você, às vezes até mesmo de salvar a sua família, às vezes dependendo do valor em que você colocava, o valor que você gastava, e dependendo da peça que você comprava, você podia salvar 2, 3, 4 gerações para frente e quem sabe até para trás. Gente que já morreu. Você poderia resgatá-las do purgatório, se assim fosse. E o que a palavra nos traz e que os reformadores vão falar, e a gente vai ler um deles aqui, pelo menos um pregador histórico, é de que esses sacramentos eles têm a sua devida importância, uma referência maravilhosa à graça do nosso Deus. Mas em si só não devem ser motivo também de idolatria. Não podem ser o motivo de colocarmos nela em si a nossa salvação. Porque a salvação vem pela fé. Elas despertam a nossa fé, motivam a nossa fé,
esquentam, aquecem a nossa fé. Quando você se senta com os teus irmãos em Cristo e ceiam, comendo do pão, tomando do suco de uva, do vinho, e fazem aquilo em memória ao que Cristo fez com os seus discípulos. Isso desperta a sua memória, desperta a sua esperança, aquece o teu coração em relação ao momento futuro em que você vai poder cear com Cristo, participar dessa mesa maravilhosa que Ele está posta nos aguardando, mas também remete à memória de que em algum momento na história, Jesus Cristo se assentou com seus discípulos. O Filho de Deus se assentou com homens pecadores, recheados de pecado, entre eles um que o iria trair, entre eles um que o iria negar. E apesar disso, ele partiu o pão com eles, comeu com eles e ceiou com eles. O mesmo Cristo que desceu as águas do Rio Jordão e que nós também praticamos esta mesma ordenância em referência ao que Ele nos ensinou, que ao mergulharmos naquele rio, naquela piscina, naquela onde você foi batizado, né? Não importa onde você foi batizado. Para o batista, desde que tenha sido por imersão, a surpresa presbiteriana, isso não é uma coisa tão importante, mas que você tenha sido batizado, que na hora que você mergulha naquela água e na hora que você sai, é um sinal de que você nasceu de novo, em que uma nova vida surge. Todas essas ordenanças, essas duas ordenanças, remetem de forma clara ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez e aquilo que Ele nos ensina a fazer, e que são sinais e marcas daqueles homens e mulheres que em algum momento, tocados pela palavra de Deus, foram reavivados pelo Espírito Santo. Eles não fazem isso única e exclusivamente para entrarem num hall de membros de uma igreja, para fazerem parte de uma instituição. Eles fazem porque antes disto, o Espírito Santo trouxe vida a eles. Antes disso, a palavra penetrou o coração deles, rompeu com todas as amarras, rompeu com tudo aquilo que o pecado causou, começando pela sua morte espiritual, trazendo vida, ressuscitando aqueles que estavam mortos, para que agora eles pudessem sentir a Deus, sentir o amor de Deus, entender o sacrifício de Cristo, entender o que Cristo fez por nós, entender o que a palavra diz a respeito de nós, e movidos por esse entendimento, se unem ao corpo de Cristo, são atraídos a este corpo de Cristo, e como uma peça, como uma pessoa que faz parte dessa família, segue as suas ordenanças de obediência e alimenta a sua fé por meio do batismo e por meio da ceia do Senhor. Este momento tão maravilhoso e que nos remete ao que Cristo fez pelas nossas vidas. O Charles Simeon, ele vai dizer o seguinte: olha a preocupação. Charles Simeon, que foi um reitor da igreja Trinity em Cambridge entre 1759 e 1866, e ele fala o seguinte:
Digo, portanto, do batismo e da ceia, em seu uso próprio e designado, não podem ser valorizados demais. Olha a primeira atenção que ele nos traz. É estranho, né, que ele começa dizendo, você não pode valorizar tanto. Por que ele vai dizer isso? Porque é uma preocupação histórica em relação a isso. Inclusive ao fato de parte desses ingredientes, dessas ordenanças, dos sacramentos, serem transformados em item de adoração, como um ídolo. E ele diz o seguinte: mas, se abusados com propósitos pelos quais não foram dados, e vistos como contendo em si mesmos e transmitindo de si mesmos a salvação aos homens, eles são profanados. Olha a capacidade que o ser humano tem de pegar um sacramento ou uma ordenança de Cristo e transformá-la em um ídolo, em um poste, em algo que em si mesmo não tem a capacidade que o ser humano quer buscar. O que ele está dizendo é: não pense vocês que comer o pão e tomar o suco em si próprio lhes garante a salvação. Não pense vocês que o batismo ou descerem às águas ou esse item especificamente é o que lhe salva. É o que lhe garante a salvação em si. Quando ele traz esse assunto, ele não traz à toa isso. É porque a história nos mostra que isso já havia sendo praticado e havia uma tendência de que isso pudesse, e ainda é praticado, pudesse ainda lhes garantir algo nesse sentido. Como se a salvação estivesse atrelada a essas ordenanças em si, e não o fato de que a pessoa em si, que é salva e que foi resgatada por Cristo, pratique estes atos pela fé que tem na salvação em Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque quando a gente vai dizer, ele é um cristão, fulano é um cristão, e quando você diz, mas como é que a gente, como é que você sabe? Não, ele até ceia com a gente. Ele até foi batizado com a gente. Mas não são esses atos especificamente que salvam. Por ter sido salvo, ele os pratica. Mas não são esses atos que os pratica, que os salvam. Tem um texto que eu estava lendo esses dias, na leitura bíblica, comecei a fazer essas semanas. E eu estava lendo Gênesis, começando a Bíblia lá em Gênesis. E tem um texto em que a gente tem a história de Abel e Caim, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, quando diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E o Martinho Lutero, ele vai comentar ele vai fazer um comentário sobre esse texto. E ele diz o seguinte: não há obras que justificam ou fazem justo senão somente a fé. Olha o que ele diz: no entanto, o justificado faz obras. O sentido da escritura é este:
a justificação é anterior às obras e as obras são praticadas pelos justificados, pois não somos justificados praticando obras justas, mas justificados praticamos obras justas. Assim como ninguém se torna bispo realizando as obras de um bispo, mas depois de ter se tornado bispo, realiza as obras de um bispo. De igual modo, não são as obras da fé que fazem a fé, mas a fé faz as obras da fé. As da graça que fazem a graça, mas a graça faz as obras da graça. E olha agora a conclusão que ele vai dar em relação ao texto. Ele fez essa pequena introdução para agora sim trazer a referência ao texto. Quando ele diz: é por isso que Deus olha primeiro para Abel, no qual se compraz, e só depois para as suas obras. É por isso que Deus olha primeiro para Abel, no qual se compraz, e só depois para as suas obras. É isto que o apóstolo quer. Somos justificados somente pela fé, não pelas obras, ainda que como pessoas já justificadas, não omitamos as obras. E por isto, ousa continuar dizendo que não há lei para o justo, pois quem já é justo pela fé não necessita de lei, mas faz obras espontâneas. Quando nós praticamos os sacramentos, eles são obras da nossa fé. Na fé que nós temos de que o pão simboliza o corpo de Cristo, que aquele suco de uva simboliza o sangue de Cristo vertido no Calvário, que ao entrar naquele rio, naquela piscina, naquela água e mergulhar, os meus pecados são lavados não por aquela água especificamente, que eu vou sair dali como um novo homem, não porque aquelas águas especificamente é que me lavam, mas é pela fé que eu me movo, no poder que há em Cristo Jesus. Charles Simeon vai dizer ainda que aprendamos disto a utilizar as ordenanças de Deus. Devemos ser gratos por elas, devemos honrá-las, devemos olhar para Deus nelas e devemos esperar de Deus por meio delas as comunicações de sua graça e paz. Que comunicações são essas? De que quando ceiamos, aguardamos a volta de Cristo. Essa é uma mensagem que Ele há de vir e nos buscar. Devem ser reverenciadas, mas não idolatradas. Usadas como um meio, mas não descansarmos nelas como um fim. Como aqueles que, porque praticaram uma vez na vida, olhe lá, se asseguram nelas em relação à sua salvação. Ninguém pode imaginar-se, presta atenção no que ele vai dizer agora, que isso aqui, como diriam os outros, é forte, irmão. Ninguém pode imaginar-se melhor apenas por haver participado de quaisquer ordenanças. Porque elas são ordenanças que refletem a graça de Deus nas nossas vidas. Nós não nos assentamos na mesa para comer do pão e beber do vinho porque nós merecemos. Nós não somos
convidados a nos assentarmos porque nós somos a elite moral da sociedade. Nós não somos chamados a este momento da ceia do Senhor porque nós somos os melhores que existem na sociedade. Se você lembrar de uma das parábolas de Cristo Jesus, em que ele fala de um homem rico que faz um banquete e chama os bons e os ricos e tudo mais para virem cear, e eles não querem cear. Eu tenho que fazer um negócio lá, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro para resolver, eu tenho meu problema aqui, eu tenho muitas riquezas, eu tenho que administrar meus negócios, eu não tenho tempo para ir para o seu banquete. E aí o que ele faz? Então faz o seguinte, abre o meu palácio e chama todos aqueles que moram nas ruas, aqueles que não têm ninguém, que não têm nada, que são a escória da cidade. Os impuros, doentes, enfermos, que eles possam se aproveitar do banquete que eu preparei para eles. E aí, se você faz a conexão com outra palavra de Cristo, quando ele diz que ele não veio para os sãos, mas para os que estão enfermos, talvez a gente comece a entender que a nossa cadeira nesta mesa, o nosso assento nesse banquete onde nós podemos cear com o Senhor, não nos foi garantido pelo nosso status quo, não nos foi garantido por aquilo que eu fiz. Como Abel não teve a sua oferta aceita em si pela sua oferta, mas por aquilo que ele simbolizava. Pelo um coração quebrantado e necessitado de Deus. O Senhor nos convida como um ato de graça, como um ato de misericórdia, a nos assentarmos à sua mesa e cearmos com Ele. Ele nos chama ao batismo porque nós precisamos. Porque somos injustos, porque somos pecadores, porque necessitamos nascer de novo. Não porque não temos pecado, não porque não temos transgressão, não porque somos os melhores, e por isso batizamos, e por isso ceamos, por isso comemos o pão, por isso bebemos do cálice, não. E nem o fato de fazermos isso nos torna melhores do que os outros, mas nos torna agraciados. Aqueles que alcançaram misericórdia de Deus. E que são gratos, porque reconhecem que se não fosse a graça de Deus, não teriam espaço neste ambiente. O Timothy Keller, quando ele vai falar desses dois sacramentos ou ordenanças, ele diz: temos o batismo, que é uma vez para sempre. Ou seja, é realizado uma vez na vida. E temos a ceia do Senhor, que continua sempre e com regularidade. Algumas pessoas fazendo uma vez por mês, mas veja que não há uma orientação, uma doutrina em relação às vezes, às quantas vezes você vai fazer isso. Mas geralmente, por tradição, se faz uma vez por mês, ou no começo do mês, ou no final do mês, ou no meio do mês, enfim, isso aí cada igreja, cada comunidade define a forma que quer fazer. E ele diz: chamamos ambas de ordenanças porque Jesus Cristo manda que assim o façamos. Então veja, o nome ordenanças não é à toa, mas é porque é uma ordem de Cristo. Mas chamamos também de sacramento porque por meio delas a bênção e a graça de Deus vem a nós de maneira singular. E preste atenção como ele vai dizer agora: elas não são apenas experiências pessoais e individuais. Mas que a gente sempre trate, sempre bom reforçar que a salvação ela é individual, ela é tratada individualmente com cada ser humano. O que o Timothy Keller vai nos trazer aqui, que ela nos traz um senso de
comunidade, de corpo. Olha como ele diz, somos membros de uma comunidade. E o batismo e a ceia do Senhor mostram que pertencemos a essa comunidade, a comunidade da aliança, o povo que pertence a Jesus. E é por isso que não pode ser feito ou realizado de uma maneira equivocada. Ele diz, são sinais e selos. Nós a chamamos sinais porque simbolizam as bênçãos da salvação, como o batismo, por exemplo, o perdão dos pecados, o acolhimento do Espírito Santo e a capacidade de comungar com Jesus Cristo na sua presença, porque é isto que a ceia é. Mas ele diz, não são apenas sinais, são também selos. Isso quer dizer que realmente trazem essas bênçãos para nós, asseguram-nos e despertam a nossa fé. Animam o nosso coração. Reavivam a nossa esperança. E ele diz, e é a nossa fé que recebe dessas bênçãos. Traz à memória aquilo que nós cremos e vivemos, e para aquilo que cremos e vivemos. Ele vai dizer ainda assim, que em alguns lugares da Bíblia, como 1 Coríntios capítulo 10 e 1 Pedro capítulo 13, parece dizer que os sacramentos recebem as bênçãos da salvação. Mas olha o que ele vai explicar, mas os sacramentos despertam nossa fé, como eu li ali a respeito da obra em Lutero. E nossa fé é que recebe as bênçãos que nos salvam. Pela fé nós somos salvos, pela fé praticamos obras, pela fé somos justificados, pela fé somos salvos. O J. Packer, ele vai dizer o seguinte, faz uma reflexão sobre isso, quando ele diz como a pregação da palavra torna o evangelho audível, ou seja, o evangelho se torna em som e penetra os teus ouvidos e o teu coração. Os sacramentos o tornam visíveis. É como se você pudesse enxergá-lo. No ato do batismo, aquilo que Cristo fez. No ato da ceia, aquilo que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. E ele diz que isto desperta, isso Deus, né, no caso, e Deus desperta a fé por ambos os meios. A fé que é colocada em nosso coração é despertada nesses atos. Os sacramentos, portanto, funcionam como um meio de graça, sob o princípio de que literalmente ver leva a crer. Nós vemos o Evangelho sendo manifesto por meio destas ordenanças. Nós vemos no batismo o ato que Cristo praticou no início do seu ministério, como um exemplo, como uma ordenança a ser seguida. Nós vemos na ceia, no sentar à mesa, comer o pão, tomar o vinho, o suco de uva, se assim você o quiser, nós vemos o ato de Cristo se assentando com seus discípulos e ensinando, fazer isto em memória de mim, até que eu venha. De homens e mulheres que se assentam à mesa, não desesperançosos, não perdidos, sem ter rumo ou para onde ir, mas homens e mulheres que se assentam à mesa, que seja uma vez por mês, para se lembrar daquele
homem maravilhoso, filho de Deus, que passou por essa terra, que nos resgatou, que cumpriu tudo o que a promessa ou as promessas de Deus tinham o nosso respeito, a nossa salvação, que exerceu essas promessas, exerceu as obrigações necessárias para que pudesse nos salvar, nos resgatar, e agora nós ansiamos pelo momento em que Ele virá nos buscar. Avivando a nossa fé. A ceia do Senhor desperta a nossa fé. Desperta a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Não é um momento, como o apóstolo Paulo vai exortar, para você encher a barriga. Ele até diz, se você está com fome, coma antes de cear. É um momento em que a nossa fé é avivada. É um momento em que a nossa fé, mais do que o corpo, é saciado pelo pão e pelo suco. A nossa fé é alimentada. Nós somos cheios de esperança. Nós somos cheios de graça. Nós somos cheios do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, este é o pão que é o meu corpo. E este é o suco que simboliza o meu sangue vertido naquela cruz. Nós somos alimentados por essa fé de salvação e graça que nos alcançou. Pelo pão que simboliza o seu corpo, que foi partido pelos nossos pecados. Pelo suco, pelo vinho, que simboliza o sangue que foi derramado naquela terra, para que eu e você pudéssemos viver. E tudo isto aponta para Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o centro do Evangelho. É a centralidade das nossas vidas. Todos esses sacramentos, essas ordenanças, apontam para Ele. São um meio, como nós vemos aqui, para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus e a redenção das nossas vidas. E é nisto que nós cremos e nisto nós caminhamos. E alimentamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que está acima de todos e de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos orar para encerrar. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez nesta manhã, de meditarmos na Tua Palavra, nas Tuas ordenanças e sacramentos que o Senhor colocou diante de nós. Não como um fim em si para a nossa salvação, mas como um meio ou um caminho que nos aponta ao Senhor, que é sim a nossa salvação. Que possamos compreender isso, ó Deus, e caminhar em direção ao Senhor cada dia mais. Ensina-nos, ó Deus, o Teu caminho. Guarda, Pai, a Tua palavra, escreve, Senhor, a Tua lei, os Teus mandamentos nos nossos corações. Converte o nosso coração de pedra em coração de carne. E leva-nos, ó Deus, à Tua presença, porque não há nada mais importante nas nossas vidas que a presença do Teu Espírito Santo. Porque Ele é a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos deu esses meios de fé, para que possamos enxergar e nos lembrar todos os dias
de que só o Senhor pode nos salvar, que Tu és o nosso Redentor, que Tu és a nossa esperança, que Tu és o nosso sol da justiça, que Tu és aquele que veio nos resgatar e que por um alto preço fomos comprados e somos guardados nas Tuas mãos, Pai. Nós Te louvamos e Te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, sabendo que coisas maravilhosas e tremendas ainda estão por vir. E nesta caminhada, Pai, que possamos entender isso, nessa peregrinação nossa nessa terra, possamos entender isso e depositarmos a nossa esperança única e exclusivamente em Ti, nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos crendo que Tu és poderoso para fazer. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém, queridos. Obrigado por estarem conosco nesta manhã. Domingo que vem, nós vamos entrar no batismo especificamente. Vamos falar desse sacramento específico que é o batismo, dessa ordenança. E no outro a gente vai falar só da ceia daí. Hoje foi só uma introdução sobre o que são os sacramentos, o que são as ordenanças e por que elas são importantes. Nós vamos explicar o que é o batismo e o que não é o batismo, inclusive. Então não perca. Nos acompanhe domingo que vem às 10 horas, tá bom? Fiquem com Deus, aproveitem o domingo de vocês, aproveitem a família. Aproveita esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Tchau, tchau.